Olá, iniciamos hoje o módulo básico, o vídeo de número 1, onde estaremos tratando a respeito da Constituição Presbiteriana e do Estatuto das Igrejas Locais. Pois bem, qual que é o propósito nosso em estar explicando isso? Você que é presbítero, você que é diácono, ou até mesmo nossos colegas, ministros, é necessário que a gente conheça a Constituição da Igreja e os Estatutos da Igreja, até mesmo para que não venhamos a fazer nada contra as normas da nossa Igreja. Agora pensemos, para que uma Constituição? É simples, é muito simples isso. Quando nós olhamos o Brasil, nós temos a Constituição Federal, porque o Brasil é uma república federativa, ou seja, os estados se unem num propósito comum, isso forma a nossa União, ou Federação de Estados, ou República Federativa do Brasil. Semelhantemente às igrejas presbiterianas, elas são unidas umas às outras. Logo, necessita de uma Constituição, para que cada uma saiba a forma de conduzir e a forma de se relacionar entre si e como elas se relacionam com o conjunto das igrejas. Pois bem, eu pedi para que você estivesse de posse do Manual Presbiteriano, não sei se você conseguiu. Mas nós também colocamos no blog uma forma de você baixar no seu computador a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e o modelo de estatuto para a igreja local. Esses dois documentos vão ser a base do que vamos tratar hoje. Por isso é bem interessante que você tenha ele em mãos. Ok? Vejamos. Primeiro, eu não espero, e creio que nenhum colega nosso deseja isso, que você saiba decor todos os capítulos, todas as circunstâncias que tratam a nossa Constituição. Um sábio professor que nós tivemos dizia o seguinte: não é necessário que você mostre as ruas, mas que você mostre pelo menos as avenidas. Porque se você souber pesquisar, souber aonde procurar cada assunto, ficará mais fácil o seu dia a dia dentro da igreja e conforme as normas da igreja. Vejamos, por exemplo, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu convido você a pegar lá o índice ou o conteúdo que está no material que disponibilizamos. É a reunião de pessoas, membros da nossa igreja, escolhidos para aquela finalidade. Por exemplo, nós temos dentre os concílios da nossa igreja, nós temos o Conselho da Igreja Local, que é composto do pastor ou pastores, mais os presbíteros. Nós temos o presbitério, que é composto de todos os pastores de uma região, mais os presbíteros escolhidos para representar cada igreja. Nós temos o sínodo, que é a região maior, que envolve vários presbitérios. Quem são os representantes no sínodo? São aqueles que foram escolhidos pelos presbitérios para representarem os presbitérios nos sínodos. E nós temos o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é composto por representantes de cada presbitério. E no caso específico da Comissão Executiva do Supremo Concílio, da Comissão Executiva do Supremo Concílio, ela é composta pelo presidente dos sínodos, mais os componentes da mesa. No capítulo de número 6, nós treinamos a respeito das comissões e outras organizações, comissões eclesiásticas, comissões executivas, autarquias, secretarias, entidades para-eclesiásticas. O capítulo 6 ele trata especialmente de como que funcionam as diversas organizações ligadas à igreja e como que essas organizações são conduzidas. No capítulo de número 7 vem algo extremamente importante para o dia a dia. Não que o resto que eu falei até agora não seja importante, mas o capítulo 7 trata a respeito das ordens da igreja.
doutrina da vocação, a eleição de oficiais, a ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, a candidatura e licenciatura ao sagrado ministério, a ordenação de licenciados e como que se dá a relação pastoral. Já os dois capítulos finais, onde trata das disposições gerais e disposições transitórias, são importantes, mas nós não iremos tratar durante esse módulo 1. Na verdade, nós não vamos tratar de todos esses aspectos, nós vamos pegar somente alguns. Qual a relação do estatuto da igreja local com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vejamos. O que tem a ver a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e o modelo de estatuto da igreja local? Vejamos. Toda igreja local, quando ela vai ser organizada, é necessário que se reúna, faça o arrolamento, ou seja, que você repegue o nome, endereço de cada pessoa que é membro daquela comunidade, que vai estar fazendo parte da nova igreja. E é necessário também que essa assembleia reunida aprove os seus estatutos. Na aprovação dos estatutos tem uma cláusula muito importante. Fala, a igreja presbiteriana tal é uma organização religiosa constituída de crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, com sede em tal lugar, fórum civil em tal lugar, organizada de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e crescimento de seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual a finalidade da igreja local? Alguém poderia resumir, servir a Deus. Sim, é servir a Deus. Mas aqui tem vários aspectos. Logo no artigo 1º, que ressalta a finalidade da igreja. E se você reparou bem, está ligado à Constituição. De onde que são ordenados e empossados os presbíteros, os pastores? Qual a base para que eu receba um membro? Então, sempre quando você pensar numa comunidade presbiteriana, você deve pensar nessa integração. Estão ligados os estatutos com a Constituição. Tudo bem? Vamos adiante. Queremos ressaltar um aspecto hoje, ainda nesse módulo básico, nesse vídeo inicial, onde fazemos a relação entre a Constituição e o Estatuto. Queremos ressaltar a finalidade da igreja, que já lemos. Ela visa prestar culto a Deus, honrar a Deus, viver para Deus, proclamar e ensinar a Bíblia Sagrada. Logo, a igreja, quando ela se desvia da sua finalidade, ela está inclusive quebrando uma norma do seu estatuto e da sua Constituição. Por isso, os pastores, presbíteros, os oficiais da igreja têm que estar tomando cuidado para que o local que está sob o seu cuidado não venha se desviar da finalidade, do propósito estabelecido. Vejamos agora alguns aspectos da nossa Constituição. Como eu disse anteriormente, nós não pretendemos esgotar o assunto. Nós queremos somente, nesse módulo básico, fazer uma visão panorâmica que ajude você a conhecer aquilo que é necessário para encaminhamento dos assuntos conforme as normas da nossa igreja.